Todos erram, mas nem todos se arrependem dos seus erros. Errar é humano, diz o velho ditado. Mas alguns, depois do erro cometido, batem no peito e dizem: eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo. E outros baixam a cabeça e dizem: se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo diferente. Eis aí a diferença entre pessoas e pessoas, entre aquelas que alcançam misericórdia e as que alcançam condenação. A palavra de Deus é muito clara sobre estes dois tipos de pessoa. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso de Davi, que todos conhecem o seu pecado, pois Deus fez questão de estampá-lo nas páginas da Bíblia, e você vê aí a honestidade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, uma das provas, um dos sinais que nós sabemos que a Bíblia Sagrada é dirigida pelo Espírito de Deus, é que ela não endeusa os seus personagens, ela não endeusa os heróis da fé, ela não coloca os homens de Deus, as mulheres de Deus do passado, em um pedestal. Mas quando tem de mostrar seus erros, ela mostra, exatamente para que ficasse registrado essa humanidade deles. E que não há super-herói da fé. Não há super-herói da fé. Muitos foram chamados heróis da fé, mas não há super-herói da fé que não tropece, que não tenha suas fraquezas. E Davi foi um deles, que cometeu o seu pecado de adultério. Num dia que ele deveria estar na guerra, ele decidiu descansar, passear. Então, ele tropeçou nesse seu erro, nessa sua decisão, cometeu adultério e depois, porque a mulher engravidou, ele tentou encobrir o seu pecado, arranjando o assassinato, a morte do seu marido, para então ficar com a viúva. Foi um erro gravíssimo. Mas quando confrontado com o seu erro, Davi decidiu colocar tudo na mesa. Ele não se justificou, ele não tentou se defender dizendo: olha, Senhor, sabe como é, né? Eu sou homem. Poxa, a mulher estava lá dando bandeira, dando mole para mim. Poxa, eu sou homem. Ele não tentou se justificar do seu pecado. E quando você lê o Salmo 51, que relata a oração de Davi na confissão do seu pecado, ali você vê exatamente o que é o retrato do arrependimento. O que é se arrepender? Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento, a pessoa não recebe o perdão de Deus. Porque o arrependimento é necessário para que a pessoa seja perdoada, alcance misericórdia. E sem o perdão de pecados não há salvação. Então, o arrependimento ele envolve sacrifício. Davi fala sobre um destes sacrifícios. Ele diz neste salmo que Deus não se impressiona com grandes ofertas e sacrifícios que são dadas muitas vezes para esconder a real condição do ofertante. A oferta ela não pode ser dada na intenção de esconder a condição do ofertante, como é o que acontece com muitas pessoas que, para tentar compensar seus erros, fazem caridade. Então, a pessoa pensa assim: bom, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, mas se eu der algumas cestas básicas ali, se eu ajudar o pobre aqui, se eu fizer uma caridade acolá, Deus vai compensar isso tudo aí que eu fiz e que eu tenho feito. Então, esta pessoa se engana, porque Deus não se impressiona com ofertas cuja intenção é maquiar, mascarar a real condição
do ofertante. Essas ofertas são rejeitadas por Deus, só têm valor algum para a igreja, valor monetário para a igreja, mas para Deus não tem nenhum valor. Então, ele fala neste salmo que o que Deus se agrada é da verdade no íntimo. Ele se agrada da verdade no íntimo. Ele diz: eis que amas a verdade no íntimo. Então, o que significa isso, a verdade no íntimo? Sinceridade. Quando a pessoa se arrepende do pecado, do erro que ela cometeu, a primeira coisa que ela sacrifica é a mentira. Porque, como Davi também, depois de pecar, começou a criar situações, né, mentira, engano, começou a criar situações para encobrir seu erro. Então a primeira coisa que ele teve de fazer foi apresentar a verdade e deixar a mentira. Ali começou o sacrifício que agrada a Deus, que é o sacrifício, como ele diz também no Salmo, o sacrifício de um espírito quebrantado, um coração contrito, que é o que Deus se agrada. Esse espírito, esse coração que manifesta a verdade no íntimo para o lado de fora também. Então, o arrependimento começa com o sacrifício das mentiras, o sacrifício do ego, que se machuca tanto quando as pessoas descobrem o pecado dela. O grande problema de muitos pecadores é que eles se preocupam com o que os outros vão pensar a seu respeito. Mas, ao mesmo tempo, não demonstra preocupação com o que Deus sabe e pensa a seu respeito. Então, aí está a razão por que muitos não alcançam arrependimento, porque não são sinceros, não são verdadeiros no seu íntimo, mentem até para si mesmos, enganam e por isso não conseguem deixar o pecado, pois a sua preocupação é maior com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus já sabe e pensa a respeito dela. Se você quer mudar de vida, eu sei que muitos que me ouvem, me assistem agora, desejam muito mudar de vida. Desejam muito recomeçar, virar a página e dizer assim, olha, eu fiz tudo errado, eu quero começar de novo, eu quero mudar a minha vida, zerar a minha história. Será que tem jeito para mim? Eu falo com você que está carregando aí um fardo pesadíssimo de culpa por coisas erradas que você fez. Você que tem cada dia mais tido de inventar uma mentira maior que a do dia anterior para encobrir a do dia anterior. Você não aguenta mais viver essa vida dupla, essa vida de duas caras ou três caras, ou sejam quantas caras que você teve de criar, quantos personagens você teve de criar para esconder o verdadeiro eu que está aí dentro de você. Eu falo com você que está carregando este peso dentro de si e não aguenta mais. Mas ao mesmo tempo você pensa assim, se eu confessar o meu pecado, se eu falar, se as pessoas souberem quem eu sou de verdade, o que eu fiz de verdade, eu vou perder tudo. O meu nome vai ficar na lama. Eu vou ficar muito envergonhado. Pois é o preço. É o sacrifício que agrada a Deus. Este é o sacrifício verdadeiro que tem que ir no altar. O sacrifício do seu ego, o sacrifício da sua imagem pela qual você está apaixonado, a imagem que você criou, que você administra, a imagem pública que você tem para as pessoas. É isso que tem que ser colocado no altar. Este é o primeiro sacrifício que você tem que oferecer. Mas você tem a garantia de que se você oferecer o seu eu a Deus, o seu ego, as mentiras,
e externar a verdade do seu íntimo, ele será misericordioso, fiel, justo para te perdoar. A partir daquele momento, você vai começar a experimentar a paz, que é o que você não sabe o que é mais há muito tempo. Então há um preço a ser pago, mas há uma nova vida esperando você do outro lado do arrependimento. O que você escolhe? Carregar esse peso que vai ficando cada vez mais pesado sobre você, cujo fim é a morte, o inferno, o tormento eterno? Ou você prefere 5 minutos de ficar corado de vergonha e depois disso a paz? Depois que a notícia explodir e todo mundo ficar sabendo, mas também ficar sabendo que você se arrependeu e está se levantando e que grande é a misericórdia de Deus e você tiver uma nova vida. O que é que você prefere? A escolha não é de Deus, a escolha é somente sua. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!